Tudo bom, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme for o horário que você for assistir. Estamos aqui no Estúdio Vozes com o nosso grande empresário, doutor, ele que é advogado, reitor, dono da Faculdade do Cerrado, está aqui hoje para dar essa honra de uma grande entrevista aqui com a gente, vai falar tudo sobre a Faculdade do Cerrado. Estamos aqui com a nossa Bispa Viviane, ela que é a nossa colaboradora, essa grande comunicadora e bispa e missionária aí dessa grande igreja que temos aqui em Águas Lindas. Boa tarde, Bispa, e apresente o nosso convidado. Boa tarde a todos, ou o horário que vocês estiverem disponível, de manhã, à noite, não sei. O doutor Maia Pimenta, é uma honra estar entrevistando o senhor nessa tarde. Senhor, pode chamar senhor você? Sim. Fica mais à vontade? Sim. Fica até melhor, né? O senhor Maia Pimenta. E eu queria fazer uma pergunta. Sim. Como surgiu a ideia de ser empreendedor? Então, primeiramente, né, uma boa tarde, senhores e senhoras, Boa tarde. os ouvintes, né? É uma satisfação aqui eu fui convidado pelo meu amigo Hélio, né? A Bispa Viviane, né? Lacerda. Satisfação estar aqui, né? Nesse momento. É um grande prazer. E já partindo para a primeira resposta da pergunta, né? Hora proferida, né? Hora feita, hora realizada, né? Esse sonho nasceu, veia comercial, dificilmente você sai dela, né? Pensa assim, ó, numa raiz de uma árvore, aonde nós éramos galhos e depois passou a ser os frutos e depois passou a ser o tronco, né? Ou o contrário também pode ser bem entendido, né? E aí nós sempre plantamos comércio, sempre semeamos nessa terra esse viés, essa pegada de ser comerciantes, né? Então foi daí então que nasceu após, né? Nasceu um instituto chamado Instituto IDECAP, né? E esse instituto nós começamos a fazer cursos profissionalizantes, capacitação profissionalizantes, bem como preparatório para concursos públicos. Então daí a vontade, o gosto do saber, do conhecer foi somente crescendo. E nesse crescimento chegamos então a ser proprietário, donos de uma IES, de uma faculdade que hoje é muito renomada aqui no mercado de Brasília, né? Perfeito. E entre o surgimento da ideia e a implementação, transcorreu muito tempo? Transcorreu sim, porque quando se nasceu o Instituto IDECAP, o IDECAP ele foi pensado, foi concretizado, foi miscigenado, foi construído no sentido de fazermos apenas cursos de pós-graduação. Porque o Instituto ele não tem poder, legalmente falando, para promover cursos superiores. Curso como as graduações, curso como bacharelado, curso como licenciatura, cursos como os mestrados, curso de todas as formas. O Instituto não tem competência nem autonomia, legalmente falando, para poder colocar isso no mercado, né? Nascer esses cursos no mercado. Então, foi muito bem pensado, porque quando o IDECAP surgiu, nós construímos de imediato 3 turmas de pós-graduação, lembro como se fosse hoje, né? Isso foi em 2008, né? Em 2008 nós construímos 3 cursos de pós-graduação. Esses 3 cursos de pós-graduação, com simples divulgações que nós fazíamos, né? Na rádio, nos panfletos, nas ações sociais, nós conseguimos construir esses 3 grupos, essas 3 turmas de pós-graduação. Então, daí para frente, para nós formarmos esses três turmas, nós levamos em torno de um ano, no mais tardar 1 ano e meio, né? Ou seja, nasceu daqui, dessa turma, né, a ambição, a vontade para construir e para começarmos a trabalhar, e legalmente falando, né, para se tornar uma faculdade.
Então, vamos colocar que isso levou em torno de 3 a 4 anos para isso se concretizar, tá? Para se concretizar. Porque quando se fala de coisa muito rápida, não dá a entender qualidade. Sim. Não dá a entender, dá a entender quantidade, mas não qualidade. E nós fizemos sempre, né? Tanto eu bem como a professora Maria Isabel, minha sócia na Faculdade de Cerrado, nós sempre construímos isso com muito carinho, com muito respeito ao cidadão, ao ser humano, né? Que precisava ter acesso à educação, né? Então levou em torno de 4 anos, viu? Meu amigo, qual é a missão? E a Faculdade de Cerrado, ela é uma faculdade familiar, né? Ela vem Isso. de geração em geração, como você vem falando aí, né? Sim. Desde a sua mãe, para você. Qual é a missão da Faculdade de Cerrado? Qual é o objetivo aqui dentro do nosso Distrito Federal da Faculdade de Cerrado? Hélio, isso é uma pergunta assim, bem elaborada e bem colocada no atual contexto, porque falar de missão no atual momento, no atual governo, é muito difícil, tá? Eu confesso que existem muitos empecilhos, tá? Existem muitos obstáculos, né? E existem muitos desafios, né? E desafios nós lidamos com eles todos os dias, né? Eu acredito que desde quando a gente nasce, né? A gente lida com o desafio até a gente ir embora também, é desafiador. Mas a Faculdade de Cerrado, a principal missão dela, aqui no DF, no Distrito Federal, foi implantar ações sociais. Porque nós estamos falando de uma faculdade que nasceu fruto de ações sociais, nas quais é implantada em Brasília como um todo, nas 35 RAs, nas 35 regiões administrativas de Taguatinga, né? Então, essas ações sociais é a missão de estar inserindo, incluindo aquela pessoa, aquele ser que não tem ou que não teve as mesmas condições ou que não nasceu numa família bastarda, né? Uma família mais condizente, uma família que enxerga a educação com os bons olhos, né? Para que elas possam ser inseridas nesse atual contexto. Ou seja, valores ínfimos, porque concedemos bolsas, chamadas bolsas sociais, para as pessoas estudarem, né? Então, a maior missão hoje é essa, é continuarmos concedendo bolsas sociais, fazendo com que a sociedade enxergue a Faculdade de Cerrado de uma forma que realmente abrace o ser, que abrace a pessoa, que tenha a pessoa carinhosamente dentro da instituição, porque educação é inclusão. Isso. Porque o dia que não for, ela deixa de ser educação. O dia que não for, ela deixa de ser educação. Então a gente acredita muito nisso. Certo. E quais foram as maiores dificuldades no início do empreendimento? Eu confesso que as maiores dificuldades nossas foi no início dos empreendimentos. Vamos lá, hoje a nossa carga tributária é o país considerado, né, terceiro lugar, né, que se recolhe mais imposto, que se recolhe mais carga tributária. E que tudo que você vai fazer hoje é cruzado. Os sistemas, eles cruzam tudo. Então, a maior nossa dificuldade, eu não falo só minha, de muitos empresários aqui em Brasília e região, se não o Brasil, né? Se não a nível Brasil, né? Se não a nível Brasil, é a carga tributária. A nossa carga tributária é muito alta. E nós não temos apoio de governos. Parece que eu preciso complicar um pouquinho para você continuar aonde você está e não tirar os ventos dos olhos das pessoas, para que elas passem realmente a enxergar que a educação liberta. Então eu vou subir um pouquinho mais essa carga tributária para fazer com que você permaneça nesse lugar. Além dessa dificuldade, também existiam N outras. Por exemplo, quando você se inicia, você precisa de um espaço, de um local, de um lugar. O Instituto IDECAP, ele não tinha esse espaço, ele não tinha esse local.
era feito de forma em contrato de aluguel. Então nós tínhamos que juntar as dificuldades, às vezes as moedas, e chamarmos mais alunos para estar adentrando ao Instituto, para juntarmos, para no final, né, do semestre ou do mês, conseguirmos honrar com os nossos compromissos. Né? Então, isso é um pouco tão desmotivador, porque o Estado ele não colabora com isso. É tão verdade que hoje existe uma greve dos institutos federais instalada aí, né? Tanto dos coordenadores, professores, bem como seus assistentes estão em greve. O que eles estão pleiteando? Eles estão pleiteando verbas orçamentárias e estão pleiteando também aumento do salário, porque eles estão reivindicando que há 61 anos que eles estão nos institutos federais, isso nunca ocorreu, isso nunca houve, isso nunca transcorreu. Ou seja, eles estão ainda e permanecem com a greve. Então, nós, empresas privadas, tivemos essa dificuldade desse desprendimento. Você imagina o público que tem um erário, que é quem faz o pagamento e que tem os impostos que são recolhidos por nós e somos nós que mantemos eles. Então, existe assim uma disparidade, mas vamos pensar, tudo é educação. Eles estão pela educação, bem como nós estamos pela educação também. Né? Então, essa foi a nossa dificuldade no início. Doutor, como é que vocês estão se comportando, desenvolvendo aí na era digital, tecnológica, entendeu? E quais são os cursos que vocês estão oferecendo na faculdade, aqui no Distrito Federal? Sim, obrigado pela pergunta. Né? Realmente, a pandemia nasceu em março de 2022, né? Salvo engano, 17 de março de 2022, tá? Nasceu a pandemia e nós tivemos que migrar no romper da aurora. Ou seja, os meus cursos eram todos presenciais. O que eu tive que fazer? Eu tive que alocar, eu tive que trabalhar com a minha equipe na madrugada, para que realmente nós adentrássemos ao crivo, a seara da era digital. Online. Da era digital online. Então daí, nós fizemos um desafio dentro da própria faculdade. Né? Desafio esse que foi assim, nós não vamos perder um aluno. Nós não vamos deixar um aluno evadir. Então o que nós fizemos? Criamos 2 laboratórios, um no 2º andar e um no 1º andar, e chamamos os nossos alunos e conversamos com eles. Marcamos uma reunião. Nós temos aqui, gente, um andar tem 100 computadores, o 1º andar, o 2º andar tem 200. Nossos alunos, estamos falando de classe média baixa, classe C, classe D, tá? Não chega nem a ser classe B, tá? Então, o que nós fizemos? Convidamos esses alunos para eles conhecerem o espaço que eles poderiam estar utilizando, que eles poderiam estar adentrando, porque muitos deles não tinham nem sequer computador e muito menos internet em casa. E esse não ter computador e nem internet em casa, foi aí que nasceu o desafio. Que eles começaram a frequentar a faculdade, esses espaços, para eles não se evadir. Então, essa era digital, a faculdade incluiu, foi trabalhando isso desde a época de pandemia. Tá? Hoje não, hoje as coisas estão mais avançadas, estão mais evoluídas, estão mais assim, desenvolvidas, né? Por quê? Porque hoje nós temos curso na modalidade EAD. Hoje eu tenho polos no Brasil todo. Eu tenho polo em Minas Gerais, eu tenho polo no Goiás, eu tenho polo em Padre Bernardo, eu tenho polo em várias regiões do Brasil, porque o MEC me deu essa condição. Então, foi uma boa
entrar nessa era digital, eu digo que sim, mas também teve um retrocesso. Retrocesso esse que reflete até na minha profissão, na condição de advogado. Hoje, condição de advogado, eu não vejo mais os colegas nos corredores dos fóruns, que eu tinha um prazer de pegar na mão dos colegas, cumprimentar, interagir, né, estar com eles. Tudo se vê hoje por trás daquela telinha. Ou seja, por que o ser humano está afastando cada vez mais do ser humano? Será que isso é positivo? Será que isso reflete, repercute ou repercutirá em algum momento de nossas vidas, sociedade? Né? Então, era digital, a faculdade está. Era digital, a faculdade trabalha. Era digital, a faculdade se desenvolveu. Mas dentro desses parâmetros que eu falei anteriormente. Doutor, quais são os desafios que você está enfrentando e está preparando aí para estar ajudando no ensino aqui dentro do Distrito Federal, aqui junto com a faculdade do Cerrado? Qual o nosso maior desafio hoje? O nosso maior desafio hoje existem muitos concorrentes, tá? Existe uma concorrência em Brasília, assim, vamos dizer, bem desleal, bem omissa, bem assim, acirrada. Eu acho que a palavra certa seria essa, bem acirrada. Porque muitas das faculdades hoje, elas trabalham com profissionais graduando, dando aula para graduando. Entendi. Especialista dando aula para especialista. E isso é um desafio. Isso é um desafio. Por que é um desafio, gente? Hoje existe uma tabela, né, que o sindicato, o Simproep, o Sindicato dos Professores, né, em particular, ele delinea bem nas cláusulas deles que existe valores por hora aula desses profissionais, desses professores. Então, como a faculdade, muitas faculdades, inclusive concorrentes, fazem isso, trabalham a questão do valor do professor e também diminui a mensalidade para poder ter condição de pagar e arcar com os gastos dos professores, o que eles fazem? Eu vou colocar uma pessoa que é graduada para dar aula para um graduando. Ou seja, para eu pagar um valor menor, porque para no final ter para mim um lucro, para eu poder ter uma margem. E isso é um desafio, é uma missão, tá, da educação no Brasil. A Faculdade Cerrado, a gente não aplica dessa forma. Não aplica dessa forma. Mas por nós não aplicarmos dessa forma, cria-se uma dificuldade. Por que cria-se essa dificuldade? Porque quanto mais você aumenta o valor da mensalidade, mais evasão acontecerá. E a estratégia que essas faculdades concorrentes criam é nesse sentido. Então, a maior missão hoje da Faculdade Cerrado é manter a qualidade no ensino. Tá? É manter a qualidade no ensino. Quais são os parceiros, meu amigo? Doutor, os seus parceiros e a estratégia acadêmica para ajudar os seus alunos? Então, os parceiros são muitos, né? São diversos, né? Hoje nós temos parceria com a Sejus, Secretaria de Justiça. Hoje eu tenho um projeto que é juntamente ao GDF, Cidadão Mais Próximo de Você. Hoje eu tenho uma parceria com a FUNAP, que é a Fundação do Semiaberto, né? aqui de Brasília. Hoje eu tenho uma parceria com o Dr. Silvio, né? Presidente da SLU. Né? Inclusive esse tempo atrás foi o dia do Gari, né? Um salve lá aos garis, né? Os nossos queridos, né? Que eu pude ter o prazer de participar deste evento, né? Foi convidado para tanto, né? Sem contar nas parcerias com os órgãos, com as autarquias, né? Com as regulamentadoras, né? Com as ações, né?
com as ações que nós realizamos, que nós fazemos com as igrejas evangélicas. Nós temos várias ações com igrejas evangélicas aqui em Brasília. Essas ações, como elas são feitas, né? E o que é positivo para os nossos alunos, né? É positivo para os nossos alunos em que sentido? Quando eu estudei, há 20 anos atrás, que eu me formei, eu sempre me perguntava, quando eu me formar, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um advogado, eu quero me qualificar, eu quero ser uma pessoa que venha somar para a sociedade, que venha ajudar a sociedade em algum momento de minha vida. E aí, nesse pensar dessa forma, eu pensei o seguinte: eu preciso, após formar, fazer estágio, eu preciso me profissionalizar. Então eu procurei vários escritórios de advocacia aqui em Brasília, e aí passei por 5 escritórios de advocacia aqui em Brasília, para poder eu me capacitar, profissionalizar, para poder me tornar um bom advogado. E eu acredito que todas as profissões faz-se necessário passar por esse crivo, faz-se necessário caminhar por esse lado, por esse sentido, porque você caminhando, você cria a sua estrada, você cria os seus dizeres, o seu falar, as suas condições, elas vão sendo trabalhadas e evoluídas, e se torna de forma consciente para você. Isso é muito importante. Então, Lélio, respondendo a sua pergunta, eu pensava assim: eu preciso construir uma faculdade, mas eu preciso construir uma faculdade, eu e a professora Maria Isabel, que realmente faça e ofereça tudo que eu não tive na faculdade na qual eu estudei. Porque na faculdade na qual eu estudei, eu nunca conheci o STF, eu fui conhecer depois de formado. Eu nunca conheci o STJ, eu fui conhecer depois de formado. Eu nunca conheci a Câmara ou o Senado Federal, eu fui conhecer depois de formado. Eu fui fazer um tour trabalhando pelos escritórios. Depois da formação. Depois da formação. Hoje não. Hoje a Faculdade Cerrado, aluno conhece, minha turma conhece o STF, minha turma conhece o Congresso Nacional, minha turma esteve por várias vezes, né, na Câmara Federal, a minha turma esteve na FUNAP, a minha turma agora, estou levando eles para Papuda e para Comé nesse próximo semestre, porque tem muitos criminalistas que nascem e que querem ser criminalistas, se não a maioria, tá? Se não a maioria, né? Se não a maioria, quem tem esse desejo, essa vontade. Então, hoje em dia, eu faço tudo diferente, no qual, na oportunidade, na ocasião, que eu não tive. Doutor, eu acho muito bonito o que você falou aí. Então, você se preocupa com, com desenvolvimento pessoal, profissional. Você se preocupa muito com o currículo dos seus alunos. Isso. Né? Então, o que você está falando, que você não teve, você está vendo que é preciso os seus alunos ter. Exatamente. Né? Então, é isso que é a sua preocupação hoje com os seus alunos. Exatamente. É essa a preocupação. E quais suas características pessoais mais importantes para o seu empreendimento? A minha característica é foco. Foco, objetividade e saber que eu posso, que eu consigo e que eu concretizo. Perfeito. Persistência. Persistência. E a pessoa tem que acreditar em si. Precisa acreditar, para os ouvintes, né? Precisa acreditar, precisa alimentar que há esperança, que mesmo nas condições que nós estamos vivendo, por tudo que nós estamos passando, né, por essas atrocidades, né, por essas inversões de valores, aonde o errado é visto como um certo, né, por tudo que nós estamos atravessando, que ainda há uma luz que nasce nesse céu, que ainda a gente acorda, que ainda nós temos essa capacidade de termos saúde. É preciso persistir. Se tem um sonho, trabalhe para esse sonho se concretizar, porque todo mundo consegue. Por que você não, ouvinte? Por que nós aqui não iremos conseguir? Nós não somos diferentes de ninguém. Sim. Nós não temos diferença. Nós somos de carne e osso e somos vistos como seres humanos. E costumo sempre falar para os meus alunos: nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Mas quem está pilotando esse barco hoje
sou eu. Vocês amanhã, eu estarei também sendo assistido por vocês. Porque a vida é um carrossel. Doutor Maia, qual é o valor fundamental que você vê hoje na Faculdade Cerrado, no Distrito Federal? O valor fundamental hoje. O mais fundamental ali, e eu até elogio, né, o meu quadro docente. Eu tenho um quadro docente, Hélio, que Profissional. Assim, profissional, que eu tenho o prazer, tá? Eu tenho o prazer em falar deles. Por onde eu vou, Tem um currículo. por onde eu ando, eu tenho o prazer em falar do meu corpo docente, tá? Do meu corpo administrativo. Por quê, gente? Isso não nasce do dia para a noite. Sim. Isso é um tijolinho que você vai construindo, você vai colocando, que você vai adequando. Processos. É um processo. É um processo. Então eu tenho um prazer em falar com meus professores esses muito conhecidos em Brasília, tá? Professores esses muito conhecidos em Brasília, né? Um professor meu trabalha no STJ, que é assessor da Daniele Teixeira, é o meu coordenador do curso de Direito, lá da faculdade. O outro é analista também do STF, que é professor também lá na minha faculdade. Ou os outros, advogados, né? Advogados. Passou por lá também Dr. Wagner, juiz da 4ª Criminal de Taguatinga, Dr. Wagner. Passou também Osnir, professor juiz Osnir. Esse eu conheço, já ouvi falar. Muito Osnir, grande. da Vara do Trabalho de Taguatinga. Leio. Vou lá dar aula de Freud. Pronto. Ótimo pensador. Tudo que ele falava hoje acontece. Sim. Olha a importância disso, de ter sido Freud, tanto que falou, tanto que disse. Por que naquele tempo ele falava e por que acontece hoje? É um pensador, né? E o bispo Alexander também dá aula de, como é que é o... Seminário. 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 Ele fala sobre o livro dele, como é que é o... Ele tem 8 livros. Tem o Ramon e tem outros também que eu não me recordo. Depois nós vamos trazer ele aqui para falar desses livros. Toda forma de ensino de conhecimento ela é válida, gente. Seja na forma de oficina, seja na forma de seminário, seja na forma de comissões, seja na forma de palestras. Todas as formas são válidas. Sim. Porque existem várias formas de ensinar e também existem várias formas de aprender. Né? Por exemplo, a bispa é a psicóloga, né? Antes de eu fazer um curso de direito, eu fiz administração. Me formei em administração. E aí, só que antes disso, eu fui até uma profissional chamada psicóloga. E lá eu fui realizar um teste. O famoso teste, na época, vocacional. Para eu me descobrir e saber qual era o meu perfil e o que eu queria para minha vida. Antigamente se fazia desta forma. Hoje eu nem sei mais se ainda fazem ou se procuram tanto como procuravam naquela época. Eu acho que deve ter diminuído bastante. Mas existe ainda. Existe. Mas diminuiu bastante. Mas por que eu estou entrando nisso aí? Porque eu me formei em administração, aí eu tive vocação para o empreendimento, porque sangue, né, corria comércio. Do início que eu falei, né, na nossa conversa, no nosso papo aqui. Aí depois da administração, eu fui fazer de novo o teste vocacional para ver se eu tinha sangue jurista, para ver se eu tinha, porque corria e corre na veia do meu pai, que 82 anos hoje, está vivo, está lúcido, advogado, sempre foi advogado. Então, por isso que me despertou esse outro viés jurídico. Então, é importante essa colocação, porque a gente tem que trabalhar, desfrutar e entender as formas de ensinar, de conhecer e de aprender. O Dr. Maia é casado com a esposa é da área de, como é que fala,
de Orçamentária. orçamentária, né? Isso. Ela é advogada? Não, a minha esposa ela não é advogada, minha esposa é assessora parlamentar, tá? Ela tá lotada hoje no Senado Federal, Ela é médica? né? Ela é enfermeira. A enfermeira. Minha esposa também é enfermeira, né? Foi parteira durante Nossa. 25 anos. Eita. Foi parteira durante 25 anos. Tem um amor, assim, pela enfermagem tão grande que hoje a turma da técnico e enfermagem da Faculdade de Cerrado, ela é a coordenadora. Ela dá aula da faculdade? Ela coordena. Ela é coordenadora. Ela é coordenadora. Então é uma faculdade familiar mesmo, né? É uma faculdade familiar. A sua mãe tá lá, a sogra, a minha esposa, você. Isso. Então, Meu padrasto também seu está lá, padrasto. né? É realmente uma empresa família. Família, né? E família cuida de família, né, gente? Pronto. Sim. Eu vi até alguns comentários que eles estavam falando que a família, as famílias no nosso Brasil estavam falidas. Gente, eu nunca vou acreditar nisso. Nem eu. Que existe falência dentro de família. Sabe? Porque família é um instituto tão grande, tão enorme na visão do Senhor, que ela jamais irá falir. Eu não acredito nisso. Em falência de família. Eu fico até bestificado quando eu escuto pessoas falando isso. Pessoas levando isso. Mas são pessoas, no caso, que geraram traumas, relacionamentos, né? Sim. E às vezes as pessoas perdem aquele sonho de que tinha de formar família. Então, assim, uns deixam de acreditar mesmo. Pra que é família? Família não existe. Pra mim, nunca dá errado. Eu acredito, assim, que quando você abre a sua boca e fala e decreta algo, então já vai ser aquilo que você está decretando. Sim. Olha, eu não vou conseguir, eu não acredito. Então, realmente você não vai conseguir. Você não vai. Realmente você não vai crer nunca. Mas mesmo que você olhe para as circunstâncias e vê que está impossível, o que a gente tem que fazer? Profetizar. Senhor, o mar ainda não se abriu, mas eu creio que ele vai abrir. Isso. Mas as pessoas têm costume do quê? De acreditar só quando está vendo o milagre acontecer. E a gente tem que aprender a crer antes do milagre acontecer. Então são poucas pessoas hoje que acreditam ainda em família. Por quê? Porque passaram por relacionamentos constrangedores e deixaram de acreditar. E aqui o seu posicionamento é que as pessoas não venham deixar de acreditar, porque sim, existe sim a família. E a família, ela é muito importante. É a base. É o nosso primeiro ministério. Sim. Bispa, estamos chegando no finalmente. Você vê como essa entrevista tá tão bacana, tão tem outras gostosa, tão perguntas, tá tão interessante. bom, Léo. Não, o Maia vai voltar. E vai voltar várias vezes. Aqui, né? Ó, por Quantas que vezes? eu chamei o Maia hoje, o Dr. Maia, para essa reunião? Eu conheci o Dr. Maia em uma ação social, que ele sempre participa de ações sociais, né? E eu vi ele com a equipe dele fazendo ações sociais, atendendo o pessoal, né? E eu até vendo ali aqueles atendimentos, até entrei em alguns deles, né? Sim. Tirei sangue, fiz até de glicemia, fiz Orientação diabética. orientação diabética e tal. Eu fiz logo um check-up, entendeu? Aí eu falei, rapaz, isso aqui tudo é de graça, tal, não sei o quê. Aí eu fui ver, não, é a Faculdade Cerrado. Eu digo, quero falar com o dono dessa faculdade para ver como é que é isso aqui. E ele faz esse trabalho para o governo de graça. Ele faz esse trabalho em todas as cidades de graça. Aí eu digo, não, tem que levar esse rapaz lá como é que fala? Lá no meu programa para ele falar desse. Aí ele me falou da faculdade. E eu estava vendo aí esses cursos, esses preços super barato, entendeu? E fui ver lá, e os profissionais que trabalham ali são de currículos maravilhosos, Sim. entendeu? É uma faculdade que eu indico. Sim, É uma obrigado. faculdade maravilhosa, viu, Maia? Obrigado. Gostei muito e você está sempre convidado a estar aqui com a gente. Agradeço. E a entrevista está tão boa que Chega a hora. chegou né? a hora de Da gente. nós estar Léo, se tem despedindo. 2 perguntinhas, dá pra isso? Rapidinho ele responde.
Bispo, é você que manda aqui, Bispo. Quais os fatores mais importantes para o sucesso do seu empreendimento? Um dos primeiros deles, a gente nasce sozinho. E muitas das vezes também, a gente morre sozinho. Então, por que no meio desse caminho, não acreditar em você? Dentro desse percurso, dentro desse querer ser melhor para você, ter felicidade, ser simples, encarar o outro na medida das dificuldades dos outros. O porquê não gostar você de você e pensar assim, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Por quê? Será que eu venho nessa terra só de passagem? Será que eu não preciso ajudar o meu semelhante? Será que eu não preciso construir uma educação de qualidade? Será que eu não preciso ser um bom médico? Será que eu não preciso ser um ótimo advogado? Será que eu não preciso ser um engenheiro competente para não deixar os muros caírem? Será que a educação constrói tudo isso? A educação, ela está em todos esses meios. E se não fosse a educação, nenhuma dessas profissões existiria. Então, os fatores são esses: acreditar, gostar de você, se valorizar, procurar evoluir. E isso é importante, viu, doutor Maia? Porque tem pessoas que deixam de viver por conta da dependência emocional. Sim. Ah, eu só consigo fazer se tiver uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Por que que às vezes a gente tem que passar por situações ao qual a gente se vê sozinho? Porque a gente precisa acreditar em nós mesmos. Sim. Porque aquele que não acredita no seu potencial, como é que vai dar credibilidade pro potencial do outro? Isso é muito importante que o senhor está falando. Sim. Confiar em si mesmo. Sair da dependência e crer que tem capacidade. E eu apimentaria mais um pouquinho, eu aguçaria mais um pouquinho, arriscar mais. Tem gente que não consegue enxergar que todo negócio na vida tem seu risco, tem a sua possibilidade de dar certo, bem como tem a possibilidade também de dar errado. Mas você, no meio desse dar certo e dar errado, você prefere andar que nem caranguejo para trás, ou você prefere assim, vou correr esse risco aqui, mas eu posso chegar, eu posso voar, eu posso alcançar muito mais alto do que você imagina. Então, viver é isso. E a última pergunta: o que diria para alguém que está pensando em iniciar um empreendimento? Estude, planeje, logisticamente falando, pesquise os seus concorrentes, entenda carga tributária no atual contexto do mercado brasileiro e realmente planeje novamente. Depois de dar tudo isso, planeje novamente. Se você vê que a balança está equilibrada, prossiga. Se você vê que a balança não está equilibrada, prossiga também. Porque é um desafio. É um desafio. Né? Então, aconselho sim, tá? Mas com os dois pés no chão e a cabeça no seu devido lugar. Para saber aonde você vai entrar, qual é o nicho que você está entrando, quantos empreendimentos, quantos empreendedores, melhor dizendo, que deu certo, que conseguiram vitória, que conseguiram êxito. Tudo isso não é difícil de você pesquisar, de você saber, de você ter um norte para você trilhar, para você caminhar, para depois simplesmente virar, não deu certo por erro meu, não deu certo por culpa minha. E aí vem como vem hoje, né? Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem, né, o mal súbito, né? Sim. Né? Aí vem o infarto, aí vem a AVC, aí vem tantos outros problemas. Mas você passou por esses critérios, você exauriu essas fases,
e depois no final de tudo você planejou novamente. E não adianta planejar sem ter disciplina. Porque a disciplina, ela precisa estar em todo o contexto do ser humano, do cidadão. Seja ele empresário, seja ele qual o nicho que ele trabalha hoje. Porque é a disciplina que vai moldando a pessoa, que vai trabalhando, que vai melhorando o ser e que ele vai acreditando naquilo que ele está fazendo. E outra, o último, gostar do que faz. Perfeito. O gostar do que faz, ele está no início, desde o início, e está no fim também. Porque você continua gostando do que você faz. Porque dali vai nascendo os frutos. Porque você plantou. E plantou com amor, plantou com carinho, plantou com conhecimento. E, consequentemente, o que você colhe, o que você planta, você colhe. Perfeito. Doutor Maia, o que você tem para falar aqui pro pessoal da rede? Aqui, esteja à vontade aí, fala aí para nossos telespectadores, nosso pessoal aqui de Águas Lindas, da rede, de Brasília, todos os nossos ouvintes aí. Telespectadores, o que eu tenho a dizer e o que eu gosto muito, assim, quando ocorre essas entrevistas da minha pessoa, é dizer que tudo na vida tem um ciclo. E muitas das vezes que o ciclo se fecha é porque vai nascer outro. Nada se fecha se não nascer outro. Porque senão Deus seria muito injusto com a gente. Né? E Deus é Deus, né? Ou seja, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele justifica, Ele é Deus. Se Ele não justifica, Ele é Deus. Ele está olhando por nós. Ele está plantando em nós e nós estamos com Ele. Então, telespectadores e rede, acreditem no potencial de vocês. E detalhe, vá pelo caminho fácil, pelo caminho mais simples, que é o caminho da educação. Tire questão de ser soberbo, tire questão de ser orgulhoso, tire coisas que te afastam da luz, do caminho. Né? E pensem que a faculdade Cerrado, ela sempre estará, sempre esteve de braços abertos para acolhê-los. E detalhes, ouvintes, voltarei aqui mais vezes com o convite dos senhores, agradeço, e nós vamos sortear bolsas de estudo aqui. Opa! Nós vamos sortear bolsas de estudo aqui para os ouvintes. Pronto. Né? Para os ouvintes. Na medida que o pessoal for aderindo, né? Aí o Lelis vai criar um critério. Vamos criar um critério para sortearmos bolsa para os ouvintes. Obrigado a todos, a todas, né? Satisfação novamente e tenham todos, né? Boa tarde. Obrigado, Bispa, né? Pelas perguntas, tá? Por estar aqui conversando de uma forma como a Bispa disse. Você é tão humilde. Eu vou te falar, Bispa, eu venho de família simples, tá? Eu cresci um pouquinho, mas eu continuo a mesma pessoa. A essência é simples. Tá? Humilde. Então, quando a gente herda isso aí, você pode ter condições elevadas, mas você continua a mesma pessoa. Sim. E isso é um grande desafio do ser humano. E para poucos. E para poucos. Eu queria agradecer a oportunidade de o senhor ter participado conosco dessa entrevista, Dr. Maia. Deus possa continuar lhe abençoando. Amém. E trilhando os caminhos que o Senhor estiver caminhando, porque sempre crendo que com Ele na frente tudo vai dar certo. Amém. E quero agradecer a todos, agradecer o Dr. Maia, entendeu? Por esse grande presente que hoje foi um presente dessa quarta-feira, ter o Dr. Maia aqui com a gente, entendeu? E ele é essa pessoa humilde mesmo, eu já conheci ele há bom tempo e vejo que ele é essa pessoa simples, humilde, entendeu? E um bom caráter, tá entendendo? Obrigado, meu doutor, por ter vindo aqui, aceito o nosso convite e você ter sempre convidado a estar aqui com a gente e agora um parceiro da nossa TV aqui.
entendeu? juntos. Tamo junto. E muito obrigado a todos. Obrigado a meu amigo, parceiro, Vicemar Medeiros, que é nosso sócio aqui. Os nossos amigos aí, o pastor Rogério, pastor Maurício, que não puderam estar aqui. O nosso grande amigo aqui, o bispo Alexander, esposo da nossa bispa, que está aqui também com a gente aqui nos estúdios, entendeu? Logo, logo vai ter um programa aqui muito cheio de novidades, entendeu? Então, até mais, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.